Qual o meu problema com a meritocracia? Primeiramente, a meritocracia, e hoje em dia é muito falada, é muito divulgada essa ideia. A meritocracia é uma, digamos, filosofia que interpreta o mundo como sendo daqueles que têm mérito. Melhor ainda, interpreta o mundo como recompensando aqueles que têm mérito simplesmente pelo seu mérito. E assim, no mundo do ser é algo interessante, é algo bem interessante. Ou seja, aqueles que gozam de certos privilégios, aqueles que gozam de certos status, aqueles que gozam de certos feitos, aqueles que gozam de certas posições, aqueles que gozam de certos reconhecimentos através de dinheiro, né, reconhecimento monetário, que é como o capitalismo recompensa o talento, ou melhor, diz que recompensa o talento. Esses que estão nessa posição são os que merecem estar nessa posição. Ou seja, é o mérito deles receber isso. É um jeito de justificar a existência de uma elite e justificar a existência de uma massa empobrecida. E quando eu digo massa empobrecida, eu estou falando desde os miseráveis e desalentados até a classe média, que se acha prima da burguesia, mas é um jeito de se justificar. O problema é que no mundo do ser, ou melhor, no mundo do dever ser, não é assim que a banda toca. No mundo do dever ser não existe meritocracia. E aí posso soar um pouco como um radical ao afirmar que não existe meritocracia, mas sim, não existe meritocracia. Por quê? Se nós partirmos do pressuposto de que a meritocracia é uma filosofia, é uma ideia, é um conceito, é uma ideologia que diz que aqueles que têm talento, aqueles que através do seu mérito e seu esforço serão recompensados exclusivamente pelo seu próprio esforço, então, no mundo do ser, onde nós moramos, onde nós vivemos, onde habitamos, isso não existe. Porque por mais talentosa que uma pessoa possa ser na vida, ela não depende só dela. Veja, por mais talentosa que uma cantora ou que um cantor possa ser, ele não depende só dele. Ele depende de uma gravadora, ele depende de uma comercialização dos seus discos, ele depende da população comprando os seus discos. Ele pode ter talento pra caramba e se ninguém comprar, e daí? Então dizer que as pessoas são recompensadas, ou melhor, deveriam ser recompensadas única e exclusivamente pelos seus méritos, é muito mais uma desculpa sofisticada e enfeitada da elite para justificar a sua discrepância social e econômica com as massas do que qualquer outra coisa. Porque o que nós vemos na realidade, no mundo do dever, no mundo do ser? No mundo do ser, a gente vê a elite e a descendência da elite se perpetuando no poder. E vira e mexe, esporadicamente, um ou outro das massas, sendo alavancado a um patamar que é da elite, para mostrar basicamente, olha, se você se esforçar, se você correr atrás, se você não dormir, só batalhar e só estudar e só se dedicar, você vai chegar aqui. Quando no fim das contas, a gente não está falando da generalidade, a gente está falando da exceção das exceções das exceções. E a gente não pode pautar uma ideia inteira só nas exceções. A realidade é que a elite se perpetua no lugar dela, no lugar da elite, e as massas se perpetuam no lugar das massas.
E um indivíduo da massa, que faz parte do grupo de pessoas desalentadas, ele conseguir chegar num patamar da elite, ou um cara da elite, né, conseguir pegar toda a herança e se ferrar e cair para a prateleira dos mais pobres, isso não serve de parâmetro para justificar uma ideologia inteira. Né? A gente não pode trabalhar com exceções. Olha, fulano, né, nasceu na periferia, fulano batalhou e tal, entrou de estagiário na empresa e hoje é sócio de uma multinacional. Tá, mas para esse fulano chegar nisso, outros tantos e tantos e centenas de milhares de fulanos não conseguiram. E também com talento, também com determinação e dedicação, mas não conseguiram. E essas dezenas de milhares que não conseguiram? Né? É óbvio que o meritocrata vai justificar e dizer, ó, faltou alguma coisa. Faltou o quê? Não pode ser nada mais do que esforço, porque se você falar que faltou mais do que esforço, então a ideia meritocrática já cai por terra. Então, eu entendo, é óbvio, qualquer um pode discordar, mas eu entendo que a meritocracia em si não existe no mundo do ser, ela existe no mundo imaginário, ideal e perfeito, onde as pessoas, com o seu mérito, com o seu esforço, com o seu talento, vão ser recompensadas, mas no mundo do ser, as pessoas com talento às vezes se ferram, e as pessoas sem talento, às vezes, festejam e gozam a vida simplesmente por já terem nascido lá na elite e permanecerem lá a vida inteira e se perpetuarem no poder e ponto final. E aqueles que estão lá embaixo, com o maior talento do mundo, nunca conseguirão chegar, né, alcançar essa prateleira, alcançar esse patamar aí onde os indivíduos da elite gozam dos prazeres da vida. Então, assim, o meu problema com a meritocracia é porque ela não existe na vida real e ela nunca vai existir na vida real, porque a partir do momento em que você precisa de um terceiro para validar o seu talento, ou para consumir o seu talento, ou para validar o seu esforço, ou para pagar pelo seu esforço, então você já não depende só de você mesmo. Então não há mérito nisso, né? Não há mérito nisso. E é óbvio que o meu outro problema é que a meritocracia só funciona exemplificando, né, a posteriori, né, as exceções. E uma ideologia, né, tão louvada aí pelos sistemas atuais não deveria se pautar apenas por exceções.